E nisso eu consigo fazer um link que pouca gente consegue, que é entre a física, que eu acho muito interessante, né? Porque a química, ela descreve fenômenos que tu não percebe, né? Tipo, a água virando vapor é coisa da física, né? Tu percebe. Uhum. A química, tu tá falando lá do universo das moléculas, tal, que é coisa que tu não vê, né? E assim, o mundo que você percebe, você entender como ele funciona, sempre foi uma coisa que me fascinou. E essa essência da física, eu também vejo muito presente na filosofia, eu também vejo muito presente na literatura, porque, por exemplo, quando tu pega um Dostoiévski, que é um dos escritores que eu gosto muito, né? Você vai ler lá um Crime e Castigo, os Irmãos Karamazov, sabe? A profundidade com que os personagens vão sendo construídos ali, mostrando o desenvolvimento psicológico daqueles personagens, é meio também o estado de formas com que as pessoas se transformam. Então eu faço meio que esses links assim nos meus estudos, que parece coisa de maluco, talvez seja. Muita gente pergunta assim, como é que eu me apaixonei por política, né? Cara, minha paixão por política é zero, velho. Zero. Não é possível. É zero, tô falando aquela política do dia a dia, aquela coisa... Cara, isso é muito zero, assim. Agora, o que eu acho interessante na política, né? É a capacidade que ela tem de transformar realidades, entendeu? Tanto do ponto de vista para ruim, quanto para melhor. Sabe? E como você pode entender e compreender esse cenário para você meio que saber para onde o mundo está sendo conduzido, para onde as coisas estão sendo conduzidas e tal. Então ela passa a ser uma atividade fundamental, você goste ou não. Uhum. Tipo, eu esqueci de quem é exatamente essa frase agora, mas tem aquela coisa, né? Se você não entende o mundo politicamente, você vai ser governado por aqueles que participa, né? Você vai ser governado por aqueles que participam, né? Então meio que veio disso, sabe? Entender conceitos, e com esses conceitos entender o que está por trás, né? Principalmente quando você fala de movimentos que são revolucionários, né? Movimentos que querem mudar tudo, sabe? Sim. Jogar o bebê com a água suja do banho fora e tal. Eu vou tentar meio que resumir, porque é muito assim... Eu não sei dizer se a teologia, o estudo, eu já ouvi muita gente falar isso, aproxima ou afasta de Deus, eu não sei. Eu tenho uma compreensão, assim, posso até estar errado, mas eu tenho uma compreensão de que Deus é tão maravilhoso, assim, que ele se aproxima das pessoas pelas características que as pessoas têm, né? Ele meio que encontra uma forma de dizer, olha, eu tô aqui, entendeu? Me perceba, me note, para que você encontre até quando é possível ser encontrado, entendeu? Então eu tenho muito essa percepção. No meu caso, cara, eu sou um cara muito curioso, muito racional, muito cético, entendeu? Uhum. Durante muito tempo da minha vida eu fui ateu, né? Eu não conseguia crer em Deus, né? E aí chegou um determinado momento, assim, que eu digo, cara, eu vou estudar teologia e história, né? Duas disciplinas. História, quando eu falo, história do cristianismo, né? Junto com a teologia e tal. E vou fazer isso de forma silenciosa, sabe? Vou fazer isso sem emitir nenhum tipo de opinião, vou ficar calado sobre religião, vou ficar até eu conseguir compreender essa coisa de uma maneira mais profunda e tal. E ao estudar essas duas coisas e tal, ao me deparar com a história da revelação, ao me deparar com alguns estudos sobre os manuscritos do Mar Morto, inclusive um deles do Edmund Wilson, né, que é o cara que é o autor da Estação Rumo à Finlândia, né? Que é um livro que descreve muito a trajetória do movimento revolucionário. Ele também fez um livro sobre os escritos do Mar Morto, enfim. As próprias sumas do Tomás de Aquino. Algumas coisas que eu fui lendo e tal. Cheguei a um momento assim, bicho, que eu vi que era impossível ser coincidência. Sabe? Tudo casar ali, tudo acontecer de forma tão perfeita na história, no processo da revelação. E viver, né? Porque você vivendo tem algumas situações que você... Exato. Aí começaram a acontecer algumas coisas na minha vida de forma muito particular que fez com que a fé nascesse, se aliasse isso. Então, eu cheguei à fé de maneira muito cética, digamos assim, entendeu? Eu não sei se esse é o caminho para todas as pessoas. Sim, mas assim, eu costumo destacar o seguinte, eu nunca fui aquele ateu todinho, né, cara? O que é que eu falo do ateu todinho? Aquele cara que se acha, sabe? Eu preciso provar pra humanidade que Deus não existe, e sai numa cruzada, sabe? Cara, assim, quando você é ateu, sou, mas eu, tipo assim, quando me perguntavam se eu era ateu, né? Você é ateu? E na época eu dizia, sou. Aí o cara ficava esperando assim, e aí, cara, quando é que vai começar o teu discurso contra a igreja? Eu digo, nunca, velho.
Nunca. Não tenho nada a ver. Mesmo ateu, eu tinha uma gratidão enorme, assim, por algumas coisas. Porque, por exemplo, o desenvolvimento da genética, você pega Gregor Mendel, o cara era monge, velho. Entendeu? Então o desenvolvimento daquele conhecimento todo estava na igreja. Se não fosse a igreja, não teria sido guardado todo o conhecimento clássico, tinha se perdido com a queda do declínio do Império Romano lá. Foi a igreja que abarcou aquilo, sabe? Deu para o mundo e tal. Então, a riqueza da arte cristã, sabe? Você vai na Europa, cara, você vai, sabe? Arquitetura, a beleza com que o cristianismo enche o mundo, cara. Por exemplo, quando o cara começa a se sentir ofendido com tudo, né? Pode desconfiar, esse cara tá atrás de conseguir poder, cara. Porque você começa a ser todo ofendidinho, e aí você coloca nas suas mãos o poder de calar os outros, entendeu? Ah, isso me ofende. Aí eu vou lá e calo e censuro. Ah, isso, sabe? Então, assim, você instrumentaliza. E você pode pegar isso em vários exemplos. Por exemplo, é claro que nós temos um país que é cheio de preconceitos, cara. Ah, se a gente for pegar cheio de injustiças, entendeu? E aí você pega pequenas tribos, pequenos coletivos que se dizem representantes dos fracos e comprimidos, né? Dos fracos e oprimidos, e cria ali uma tribinho, uma celeuma ideológica que pega todas essas bandeiras e começa a conduzir um grupo controlando os seus passos, os seus objetivos políticos, a partir de sentimentos que são reais do ponto de vista de injustiça mesmo. Então você instrumentaliza essas pessoas para fazer coisas que muitas vezes essas pessoas nem percebem que estão ali para dar poder político a alguém, né? Acabam ficando escravos dessas tribos. Simples de entender isso. Se você colocar e chamar todo mundo para uma manifestação contra a corrupção, né? O maior dos corruptos vai, pô. Porque quem é que vai dizer, não, olha, não dá não, eu sou a favor da corrupção. Como assim a gente vai lutar contra? Quem vai dizer uma porra dessa? Ninguém. Entendeu? Então, assim, é uma palavra vazia que desperta um puta de um sentimento, que você vai estar ali naquela massa se sentindo alguém importante porque você está lutando em nome da história, né? Tal. Mas que na realidade muitas vezes você é utilizado pela instrumentalização política de que está fazendo daquela bandeira para um outro fim. Foi isso que aconteceu também em 2013 nas manifestações de junho contra Dilma Rousseff. Inicialmente sim, porque muitos analistas falavam que as bandeiras que estavam sendo levantadas ali não tinham consistência. Eram, né? Vagas, eram. Inicialmente sim, porque você teve ali um start de um processo de mudança muito interessante, né? Porque se você for parar para pensar, você teve lá inicialmente aquela questão do passe livre, não é? Os 20 centavos. Né? Não é só 20 centavos, etc. e tal, que é uma discussão profunda e difícil de ser travada, porque, por exemplo, o passe livre não é um passe gratuito. Sim. Não é? Como é que você vai discutir a oferta de um elemento dessa natureza, que vai ser uma extrema gratuidade para uma parcela significativa da população, que é feito por meio do dinheiro público sem ter acesso de fato à saúde das contas públicas? Porque às vezes você começa a dar tudo de graça, né? A trabalhar tudo de graça, entre aspas, né? E daqui a pouco você tem uma dívida pública gigantesca que, para poder ter recomposta, vai ter que ter carga tributária, vai ter, enfim, né? Tudo aquilo que você sabe muito bem como é que se dá esse processo. Então não é uma discussão simples como muitos movimentos querem fazer. Cara, primeiro ponto, eu não defendo partido nenhum, não defendo nem o partido que o vereador com o qual eu trabalho tá. Entendeu? Porque eu acho o PSD, que é o partido do meu vereador, uma bosta. Se você for pegar o partido do Omar Aziz, é o partido aqui que é do Rui Palmeira, porra. E o cara tava hoje aí abrindo espaço para vir o Judson Cabral, nada contra o Judson, gosto muito dele de pessoa. Muito PT, né? Mas é um cara que era ligado ao PT, que tá no PDT, e é um cara que pediu a cassação de um dos membros do partido, que é o do PSD. Então, quer dizer, que confusão. Então, assim, o partido no Brasil é uma salada. Né? Não tem. Você tem partidos, a maioria fisiológicos, e outros alinhados à esquerda, e acabou aí. É uma verdadeira estratégia das tesouras, todo mundo cortando pro mesmo lado. Parece duas lâminas diferentes, mas na hora que corta é com o mesmo objetivo. Né? Durante muito tempo a disputa de poder nesse país foi entre o PSDB e o PT. A diferença entre o PSDB e o PT é que um gosta de terno e o outro de macacão de fábrica, mas é a mesma bosta na essência. Sabe? Dois partidos que estão ali bebendo na mesma linha quase que ideológica. Um mais fabiano, mais social-democrata, o outro mais radical naquela... Dois partidos que pegam tudo que é bandeira progressista, abraçam para si e tal. Então, partido político para mim no Brasil é uma piada. Sabe?
Assim, tentou se formar o Aliança Brasil, que seria um partido conservador, não sei nem se seria, cara. Porque quando eu peguei alguns nomes que estavam apoiando aquela Aliança Brasil, eu digo, puta merda, é mais uma, sabe? Nós estamos aí um governo conservador, entre aspas, mas que eu também tenho uma série de críticas a ele. Quais seriam as críticas? Há muitas, cara. Começando pelo Aras na Procuradoria-Geral da República, a começar pela não indicação de um conservador de verdade para o Supremo Tribunal Federal, a começar por as relações com o Centrão, enfim, muitas. Você acha Mas aí, só voltando um pouco para eu poder responder isso aí, guarda só a pergunta. Então, assim, o que eu acho, cara, quando eu vejo isso? Eu acho que o Brasil, ele vive um estamento burocrático. Tá? O que é um estamento burocrático? Uma pequena elite que está concentrada também nesses partidos que ascendem ao poder e colocam o Estado a serviço delas, né? E entregam migalhas para o restante da população, que é as migalhas que caem da mesa do banquete, e tenta iludir todo mundo para todo mundo ficar eternamente nesse controle. Essa visão estamentária foi muito bem denunciada por um cara chamado Raimundo Faoro, num livro chamado Os Donos do Poder. E o Raimundo Faoro é um cara que foi um dos fundadores do PT, um pensador de esquerda. Né? Veja que as primeiras campanhas do PT justamente batiam nessa tecla. Quando foi lá na década de 90, quando aquele embate com o Collor, etc. O Brasil está dominado por um estamento burocrático, é preciso que as classes mais pobres tenham acesso ao poder, etc. E tal. A tese está correta, o problema é que o PT não fez isso. Quando o PT chegou no poder, foi um novo estamento burocrático que assumiu. Pior do que o anterior. Porque era uma elite que tinha os seus próprios valores que se distanciavam completamente dos valores do brasileiro, valores que atacavam a família, valores que atacavam a religião, valores que... Tá? Mas os caras se achavam a elite iluminada que iria conduzir o país para o progresso. Adota, na época do final do Lula para o início da Dilma, uma matriz econômica totalmente heterodoxa, que leva o Brasil para o buraco, que muita gente, a gente esquece das coisas muito rápido. Nós tivemos 2 anos de PIB negativo, sem pandemia. A classe política muitas vezes é reflexo do que nós somos, né? Infelizmente, enquanto eleitores, a gente vota pela troca de favor, não lembra de quem votou, é um cargo, é um favorecimento, é amizade, não necessariamente em função de uma vantagem individual, né? A única vez na vida que eu votei em uma pessoa porque realmente acreditava nela foi quando eu votei agora no vereador Leonardo Dias, porque até então eu sempre votava naquilo que eu tentava enxergar como menos ruim, né? Ou menos pior, né? Primeiro, eu acho que não seja mais do mesmo, tá? Eu acho que mais do mesmo a gente tinha quando tinha PT, PSDB naquela estratégia ali das tesouras, tá? É válido lembrar e colocar o PT dentro de uma conjuntura geopolítica a qual o PT pertence, tá? O PT é um partido aliado às esquerdas que ainda tem um discurso arcaico de apoio a ditaduras que são verdadeiras republiquetas, como Venezuela, como Cuba. Então quem passa pano para isso é porque tem pensamentos autoritários que podem levar a isto também. Então isso é um perigo. Um partido destes, como o PSOL e como outros, para mim representam perigos às liberdades individuais, tá? Então isso é um ponto. Isso é um ponto assim central. Outro ponto dessa geopolítica é que é um partido que ainda se associa a algo nefasto como é o Fórum de São Paulo. Tá? O Fórum de São Paulo é uma conjuntura de partidos políticos ligados ideologicamente à esquerda que ainda comungam de alguns ideais marxistas disfarçados desse progressismo todo que a gente vê aí. Quem tiver curiosidade depois pode procurar sobre o Fórum de São Paulo, sobre outros partidos, etc, etc, etc e tal. Então há um erro, na minha visão do PT, que é um erro da ideologia que eles abraçam, que levam ao crescimento desenfreado do Estado, o Estado legislando sobre tudo, o Estado legislando sobre, tentando impor agendas ideológicas por meio de coletivos, de tribos, etc e tal, tá? E sem contar, formou uma verdadeira facção criminosa. E a corrupção que foi instalada dentro dos governos petistas foi uma corrupção sistêmica e endêmica como um projeto de poder, cooptando aliados para que estes fossem silenciosos e sequer pudessem ser críticos. Cooptando aliados em vários pontos. Cooptou e tentou cooptar a imprensa. Tá? Você tem hoje sites e veículos de comunicação que são puxadinhos dessa esquerda. Não tem mais a independência necessária e publicam aquilo que essa esquerda deseja que publique. Tá? Ao ponto de você criar
uma ojeriza a qualquer postura de direita, porque qualquer postura de direita é vista como algo extremo, como se a direita fosse extremista hegemonicamente, e a esquerda nunca pudesse ser extremista, por mais que ela tivesse black bloc, por mais que ela... Então, assim, para mim há uma diferença incrível nesse sentido, tá? Então o PT ele acabou cavando a própria cova. Ele acabou cavando a própria cova, né? Em todos os erros que ele cometeu: mensalão, petrolão, matriz heterodoxa da economia, a desgraça do governo da Dilma Rousseff, os escândalos e mais escândalos envolvendo Lula, etc e tal. Para mim o PT não pagou pelo que fez. Hoje ter Luiz Inácio Lula da Silva livre, para mim é um escárnio com a sociedade. Isso é um ponto. Agora, isso não significa dizer que o governo Bolsonaro seja as mil maravilhas. Isso não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não acho que o governo Bolsonaro seja as mil maravilhas, mas acredito sim que há pontos diferentes que se precisam ser comemorados. Primeiro, se você for comparar os escândalos de corrupção, você vai ver que o governo praticamente é isento desses escândalos. O governo, tá? Porque evidentemente que as coisas envolvendo lá o Flávio Bolsonaro, eu quero mais que seja investigado, se for o caso que ele seja punido e preso. Porque lugar de bandido, independente de ser de direita ou de esquerda, é cadeia. Porém, não é algo que envolva o atual governo, a estrutura de governo. Se a gente for parar para pensar. Ah, mas falam de influência, falam disso, porque se investigue tudo, tô nem aí. É político, tem que ser criticado, tem que ser investigado. Dane-se. Mas é evidente que a gente tem que guardar o senso das proporções. Evidentemente tem que guardar o senso das proporções. Agora, você falou uma coisa interessante. Por exemplo, Bolsonaro foi eleito com promessas, algumas delas as quais eu acreditei, promessas essas que demoram a se concretizar. E é claro que isso frustra. Porque, por exemplo, eu esperava mais privatizações desse governo. Eu acredito que o Brasil precisa de privatizações. Eu acredito que o Brasil precisa enxugar o Estado, reduzir custos. O que é que eu percebo em uma crítica que eu faço ao Bolsonaro? Às vezes me parece que o presidente é o seu pior opositor. Entendeu? Por exemplo, deixa eu só finalizar. Eu não indicaria Aras para PGR. Eu usaria o STF para indicar alguém mais alinhado ao pensamento conservador. Veja, eu não estou falando do governo, eu estou falando da filosofia conservadora, porque o STF quase todo é progressista. Me entrou lá um cara que até hoje eu não sei quem é e o que pensa, que é o Cássio Nunes. E agora me parece que o outro vai nesse sentido também. É uma crítica que eu faço, entendeu? Ao presidente. Algumas declarações do presidente andam ao contrário das ações do governo e são polêmicas desnecessárias. Tá? Por exemplo, aquela live recente com aquela fala esdrúxula sobre vacina, pra quê? Então, assim, me parece que o presidente tem um tesão em ser uma usina de crises, né? E isso é algo que muitas vezes eu critico. Eu não tenho problema nenhum, cara, em criticar o Bolsonaro, naquilo que eu acho. Agora, se o cara me pergunta assim, então no final do ano você vai votar em quem? Bom, entre o Bolsonaro e o PT, cara, eu não tenho dúvida, eu voto Bolsonaro de novo. Mas não tenho dúvida, por conta dessa diferença que eu pontuei. Agora você pergunta assim, você acha que há coisas boas no governo? Acho. Ministro Tarcísio, eu acho Ministro Tarcísio, puta de um acerto. É um acerto muito grande. Um puta de um acerto. Eu acho que uma equipe econômica que consegue fazer um processo, mesmo com os erros, mesmo com o dólar, mesmo com não sei o quê, mas diante do que a gente passou aí, nessa ideologização da pandemia, com fica em casa, com não sei o quê e tal, e hoje desponta um Brasil que recupera empregos, como saiu o recente número do CAGED, do IBGE, recupera a retomada, impacta na retomada econômica. O ministro do Turismo, Gilson Machado, tem feito um trabalho muito interessante e muito bom também. Então, assim, há pontos positivos no governo que muitas vezes não são vistos porque, evidentemente, odiar o Bolsonaro no Brasil virou esporte. Se a gente for pegar ali a Constituição de 88 para cá, né, tal, ela é muito jovem. E veja, nesse período jovem nós tivemos 2 impeachments, fraturas no processo democrático muito forte. Nós tivemos uma Constituição de 200 e tantos artigos que já tiveram quase acho que metade da Constituição já recebeu PEC,
né, que são propostas de emenda à Constituição. Ou seja, o Brasil não se deixa construir. A nossa Constituição ela é inflacionária. Os nossos gastos públicos só crescem em meio a processos de ruptura histórica. Então, assim, não é algo tão simples, né? A forma como o Brasil vem construído e dentro de uma geração que lhe é negado o conhecimento sobre sua própria história. Porque nós sempre temos uma geração muito rompida da geração passada, né? Por exemplo, nós não conseguimos discutir com seriedade sequer o movimento de 64. Né? Ainda hoje tem gente que acha que os comunistas queriam democracia. Ainda hoje tem gente que acha que tudo que os militares fizeram foi uma beleza, que não houve golpe. Enfim, aí você sempre vai para os extremos, né? E nunca você vai para discutir a coisa com honestidade intelectual suficiente para entender quais foram os nossos erros, quais foram os nossos acertos, o que é que precisa ser conservado, o que é que precisa ser mudado na nossa história. E aí nós ficamos sempre reféns de um estamento burocrático que domina a discussão e que sufoca o povo entregando-lhe migalha. O Brasil é um país onde onde o governo quebra as suas pernas e depois lhe dá a cadeira de rodas, né, como se fosse um grande presente. Cara, eu confesso a você que eu não sei definir com exatidão em um conceito assim, do que significa para mim. Eu digo que significa muito, né? Para mim, por exemplo, eu entendo como cultura todo o processo histórico que nos trouxe até aqui, né? A cultura para mim é pertencimento. A cultura para mim é aquilo que consegue me explicar por que, por exemplo, Alagoas é tão importante para mim, entendeu? Porque quando eu observo o pensamento de Tavares Bastos, falando das obras de Tavares Bastos, quando eu observo a beleza do folclore, quando eu observo a graça das nossas belezas naturais, quando eu observo a história, o comportamento, o sotaque, as palavras que só o Nordeste tem, é aquilo que me faz pertencer a este local e por isso amá-lo, por ter orgulho, né? E ao mesmo tempo também aquilo que é virtuoso nesse processo e que me faz enxergar os defeitos que esse processo tem. A arte para mim, cara, é o estado mais bonito que um ser humano pode chegar, sabe? Porque quando você pega, para mim é difícil de definir, mas é fácil de citar o exemplo. Quando você pega, por exemplo, a leitura de um romance como Os Irmãos Karamazov, que você vê a psicologia humana sendo avaliada ali, sendo analisada e mostrada ali por meio dos três irmãos, né, que tem personalidades completamente diferentes, o Dmitri, o Ivan e o Alusha, e a partir daquilo a subjetividade de Dostoiévski junto com a técnica narrativa de enredo, de ambientação, de construção de personagens, ele mostra a grandeza, né, de você perceber a complexidade e a alma humana, de você perceber o choque cultural das tradições russas com as invasões de tradições do Ocidente, você perceber uma série de coisas a partir de algo sublime que nasceu dentro de um cérebro humano, né? A arte ela nos faz perceber a grandiosidade a qual um homem pode chegar, né? Quando você lê Ilíada de Homero, quando você lê a Odisseia de Homero. Então, veja, para mim a arte ela tem algo que é o seguinte: a vida da gente ela é muito curta para que a gente possa absorver todas as experiências possíveis, né? Ela é muito curta, né? Então a arte ela nos traz experiências por meio dos personagens, dos contextos e desses objetos artísticos criados. Elas nos trazem experiências de maneira indireta, certo, que nos levam a sentimentos que são retratados ali pelo artista, que faz com que a gente adquira determinadas experiências sem necessariamente precisar senti-las na pele, né? Certo. Sentindo de forma indireta, digamos assim. Então a arte, para mim, é a melhor forma de filosofar e aprender. Em uma de suas publicações do Instagram, você fala que já viu de tudo, um resumo assim, né? E já viu o jornal falar que funkeiro é artista. E levando em consideração a sua explanação de agora, você fala que a arte se dá do que você vive, do que todo esse tipo de aprendizado. E eu vejo funkeiro porque eu gosto do funk, eu gosto do rap, eu gosto do trap. Que são estilos musicais que hoje, principalmente,
nacionalmente aqui no Brasil, os principais falam do que vivem em sua realidade. O funk fala. Claro. Então, diante dessa sua explanação do que é arte, por que não considerar o funkeiro artista se ele retrata o que ele vive na comunidade? Não, veja, o que eu fiz ali, na verdade, é o seguinte, a rede social, ela tem muito disso, né, cara? Às vezes de você soltar uma frase e ela ser compreendida de uma maneira muito literal, né? E veja, não é culpa sua nem nada, eu falo porque assim, há um contexto, né, daquilo. E de vez em quando eu falo outros textos que aquele se casa e explora melhor esse contexto, né? E se encaixa e explora melhor esse contexto, que é o seguinte, eu utilizo ali uma hipérbole, né? É claro e evidente que eu generalizo, né? Mas é porque qual é o lance? É que o funk carioca, né, digamos assim, ele tem algo que eu abomino. O que é? Veja, quando você utiliza o objeto artístico para explorar única e exclusivamente as necessidades fisiológicas mais básicas do indivíduo, criando um ambiente de estímulos aos instintos, que subverte o ser humano, colocando-o em posição animalesca, onde ele está ali apenas para comer, beber, trepar, cagar, digamos assim, entendeu? Você está rebaixando o indivíduo, tá, com aquilo que há de mais nobre, que é a produção artística. Ou seja, ao invés de utilizar os elementos da música para elevar, eu retiro tudo da música, deixo apenas o ritmo e a batida e acrescento ali os estímulos aos instintos mais básicos para transformar o ser humano numa coisa animalesca. Eu não estou dizendo que é só o funk que faz isso, não. E não estou dizendo apenas que é o funk que faz isso o tempo todo. E nem generalizando que o funk só tenha isso. Entendeu? Eu utilizei aquilo como exemplo de algo que, se você for parar para pensar, vai estar no cinema. Se você for pegar um filme que só tenha esse aspecto, por exemplo, qualquer filme pornô é isso. Mas, voltando, desse projeto do Leonardo, ele surgiu justamente disso, entendeu? E a prova tão grande que a preocupação é essa, é que, veja, é um projeto que não nos rende benefício político. Por que não nos rende benefício político? Porque o público que vai ser beneficiado com esse projeto de lei do Leonardo Dias, de incentivo ao artista local, que basicamente ele diz o seguinte: olha, aquilo que foi destinado ao artista de fora, 50% tem que ser destinado ao artista local em eventos que sejam públicos. Porque geralmente os eventos públicos são eventos para promoção ou de datas, né, importantes do município, ou da própria cultura. Então não fazia sentido esse dinheiro escorrer só lá fora, né? Então ele acaba gerando e mantendo isso. E aí a gente pensou nos caras dos folguedos, nas bandas locais que a gente tem de qualidade, nos artistas locais que a gente tem de qualidade e tal. E por que não tem um grande ganho político, digamos assim, pra gente? Porque essa galera, em geral, não é uma crítica, é uma constatação, vota na esquerda. Se você for parar pra pensar. Entendeu? Então assim, mas por que então por que você sabe? Porque era o certo, cara. Era o certo fazer. A gente fez porque a gente achava que era o certo fazer. Nós precisamos valorizar a política local. Eu sou favorável à criação de um programa, aliás, como era já favorável ao Bolsa Família há muito tempo, tem textos meus favoráveis ao Bolsa Família, tá? É um programa de renda que tem uma origem muito interessante no pensamento econômico do Milton Friedman, né? Porque o que o Milton Friedman dizia? Se você cria um programa que ele consegue dar o apoio direto ao indivíduo sem passar por uma série de burocracia de órgãos, ele se torna mais barato para o Estado e mais eficiente na inserção econômica. É o famoso voucher, né? Então, eu sou totalmente a favor, sempre fui a favor, tá? Agora, veja, o que se discute em alguns momentos é o valor, né, em que esse programa vai ter. Eu acho que tem dois pontos que são essenciais de se discutir. Além desse valor, a questão digamos assim, do planejamento da aplicabilidade desse programa, tá? Independente de Auxílio Brasil agora com Bolsonaro, ou Bolsa Família lá atrás com o PT, eu acho que um programa dele só pode ser considerado exitoso quando ele diminui com o passar dos anos. Porque significa dizer que mais pessoas foram inseridas e menos pessoas estão precisando dele. Quando ele passa a só crescer, significa que ele não está atingindo o objetivo de inserção econômica, porque você está criando uma população mais dependente.
Eu acho que nesse sentido é algo a pensar, ou seja, a economia de um país não está conseguindo absorver, digamos assim, e o Estado está tendo que ser cada vez mais paternalista, o que é um perigo, tá? Por quê? Porque isso pode acabar transformando esse programa, independente de qual seja o governo, numa ferramenta eleitoreira. E ele não é para ser uma ferramenta eleitoreira, mas sim para ser um programa de inserção econômica. Volto a dizer, independente de qual seja o governo. Isso é um ponto. O outro ponto é o do valor. Bom, o valor é justo, que aí eu não sou um técnico, não sei como é que se chegaria a isso ou tal, mas é aquele que implica justamente no comprometimento, no não comprometimento, melhor dizendo, da questão fiscal, né? Da questão orçamentária e da questão financeira. Então você precisa pensar em dívida pública, você precisa pensar em orçamento, né? E evidentemente você precisa pensar em teto de gastos. Eu sou contra, como fui na época do PT, e como acho que foi um benefício conquistado no governo transitório do Michel Temer, a existência de um teto de gastos, porque ele faz com que seja obrigatório haver medidas de responsabilidade para com os gastos com dinheiro público, né? O Estado ele não pode se endividar eternamente. Então essa questão do teto de gastos para mim é algo que precisa ser discutido com mais profundidade. Por que eu digo com mais profundidade? Veja, as discussões ocorreram agora e pelo meu volume de trabalho, pelas coisas que eu tenho que acompanhar aqui em Alagoas, outros temas, etc e tal, eu não consegui fazer a leitura aprofundada que eu ainda pretendo fazer sobre o impacto dessa história da PEC, né, de como é, de se o ministro Paulo, se aquilo que o ministro Paulo Guedes faz realmente sentido ou não, enfim. Isso eu ainda não pude estudar para ter um juízo de valor sobre a ação que o governo está fazendo para conseguir com que esse auxílio chegue ao valor aproximado de R$400, entendeu? Então assim, eu não tenho nada contra o valor ser 300, o valor ser 400, o valor, enfim. O problema não é o valor, na minha visão, mas sim essas duas questões que devem nortear o programa. Primeiro, um planejamento para ele no médio e no longo prazo, para que ele não venha a se tornar uma ferramenta eleitoreira de maneira a só crescer, né? Que ele consiga ser sustentável e que ele consiga realmente ter a perspectiva de causar a inserção econômica. E o segundo ponto, não comprometer um teto de gastos, né? Então, esses dois pilares aí, para mim, eles são importantes. Se tivesse um conservador, digamos assim, melhor que o Bolsonaro, o que me faria votar nele ou não é o seguinte: politicamente, dentro da conjuntura, ele tem a condição de ganhar, porque a política, ela não oferece a mim o que eu quero, ela oferece a mim o que é possível dentro das circunstâncias que estão postas. Porque se a política oferecesse a mim o que eu quero, evidentemente eu não teria votado na primeira vez no Bolsonaro. Eu teria votado em um conservador que entendesse tudo de economia, em um conservador que entendesse tudo de meio ambiente, em um conservador que entendesse... Esse cara não existe. Porque se esse cara existisse, por exemplo, ele talvez não tivesse condições políticas de ser candidato ou não quisesse estar no jogo, dentro daquilo que o jogo exige para se estar nele. Então, assim, é muito complicado você avaliar o cenário nesse momento. Porque o que é concreto hoje, no dia em que eu estou dando essa entrevista a vocês, é que nós temos um país polarizado e que não tem sido viável uma construção de terceira via. Se fosse uma terceira via honesta, enfim, seja direita ou esquerda, não, honesta eu falo, né? Honesta eu falo do ponto de vista das ideias, entendeu? Certo. Ou seja, por exemplo, uma terceira via que fosse terceira via mesmo, e não mais uma via de esquerda, não mais uma via de, entendeu? Então até faria sentido assim que ela fosse viável e tal. Mas o que acontece? Hoje o cenário me oferece duas opções bem claras. Dentre essas duas opções bem claras que estão postas, eu particularmente voto Bolsonaro.